Aqui com a nossa segunda parte da nossa aula, falando sobre transformações trigonométricas. É um conteúdo que eu acho engraçado, porque ele tem muita aplicação, mas geralmente a galera sente um entrave nele. Não sei porque ele é lindo, né? Mas a gente vai passar aqui, tá bom? E aí, vou trazer para vocês o seno, cosseno e tangente da soma de arcos e do arco duplo. Nesses dois. E aí, ao final da nossa conversa, vai ter uma atividadezinha bacana, show de bola para vocês fazerem e para que eu possa receber na próxima quarta-feira. Tá bom? É assim, ó, pessoal. Qual a grande importância do seno, cosseno e tangente da soma de arcos e de toda essa parte de trigonometria que a gente está vendo até agora? Tudo isso é para você, por exemplo, saber o significado de você ter dois barcos em alto mar e eles conseguirem saber a distância que eles estão no farol, dependendo do ângulo que eles estão fazendo com aquele farol e o solo no caso a água, né? E aí os navios têm todo o mecanismo de calcular essa distância usando a trigonometria. Então eles mapeiam o ângulo até essa borda aqui, até esse topo desse farol, calculam, vão ter o tamanho, a altura do farol e conseguem determinar a distância que eles estão até esse local. Para manter essa distância, para não chegar a bater um recife, alguma coisa do tipo. Tá? São cálculos que ficam embutidos no sistema de navegação dessas embarcações e que quem está lá, quem está manuseando esse sistema, tem que saber esse cálculo. Ele não vai fazer o cálculo, vai pegar o papel e fazer o cálculo lá, só se o sistema der pane. Mas ele precisa saber o resultado que a máquina vai lhe fornecer. E ele só sabe o resultado se ele tiver em mente essa parte de seno, cosseno, tangente e a parte da soma dos arcos. Tá bom? Da mesma forma, acontece com esse instrumento muito utilizado em topografia, muito utilizado para medição de distâncias inacessíveis, chamado de teodolito. O teodolito é um aparelho, por exemplo, como está colocado aqui. O cara coloca o teodolito a uma certa distância da montanha, por exemplo, e aí ele calcula a altura que o teodolito está do solo, mapeia o ângulo que o teodolito faz até o topo da montanha, e aí ele usa o seno do cosseno a tangente para fornecer, para descobrir a altura dessa montanha aí, tá bom? E aqui é utilizando semelhantes triângulos, que é o mesmo caso que foi utilizado na época do Egito Antigo. Na época do Egito Antigo, Tales de Mileto, ele fez um cálculo semelhante a esse teodolito aqui para calcular a altura de uma pirâmide, uma lenda que tem lá, não sei se um folclore referente a essa parte aqui, e aí diz que o rei foi e deu uma grana alta para ele por ele ter acertado, ter calculado essa altura dessa pirâmide, tá? Inclusive, esse teodolito, muitas visitas técnicas que o Instituto fazia, quando a gente tinha um recurso financeiro para isso, muitas turmas faziam uma visitação lá para Parnaíba, para Luiz Correia, e lá tem um ponto, lá na Luiz Correia, acho que na Pedra do Sal, não sei o certo agora, que a galera levava o teodolito e cada aluno, ou em dupla ou individual, fazia o cálculo da angulação do teodolito com o horizonte, e aí ele conseguia fazer o cálculo estimado, aproximado do raio da Terra. É interessante, é uma maneira de você aplicar o conhecimento de trigonometria usando esse seno, cosseno, tangente, e com isso você está vendo ali uma aplicação bem básica e bem palpável, que é calcular o raio da Terra. Né? Mostrando que a Terra, por exemplo, ela é na realidade uma figura geométrica espacial, uma esfera, parece com a esfera, uma elipse, ou seja, ela não é plana, tá? A Terra não é plana, a Terra não é plana, pelo amor de Deus. Pois bem, dito isso, dito essa parte, a gente vai agora para o que realmente funciona isso. Nem todos os ângulos nós conhecemos. 30, 60 e 45 são os três ângulos básicos notáveis, que se você não tem ainda, bote uma tabela do seu caderno, esses três ângulos, seno, cosseno, tangente deles.
Nem todo ângulo é notável. Eles são 3 ângulos, um universo infinito de ângulos que eu tenho aí. Por isso, a importância de você saber o seno, cosseno, tangente da soma de arcos. Que aí você consegue pegar um ângulo e transformar ele na soma de 2 arcos conhecidos, ou a subtração de 2 arcos conhecidos. Bom? E aí eu coloquei para vocês aqui um tópicozinho de como calcula, como demonstra a fórmula do cosseno da soma de 2 arcos, né? Marquei 2 ângulos aqui, o ângulo preto e o ângulo verde, 2 triângulos, aliás, triângulos retângulos. Essa primeira equação aqui, ó, é Pitágoras aplicado no triângulo preto. A segunda é Pitágoras aplicado no triângulo verde. A questão falou aqui, esses dois gráficos mostram que o arco QA, ou o segmento QA é igual ao segmento RP, e aí depois no final iguala os dois bem aqui, ó. E aí você encontra justamente a dedução dessa fórmula do cosseno da soma. Eu só coloquei isso aqui para que quando você for estudar, você saiba como isso chegou nessa fórmula. Não quer dizer que isso vai ser comparado para você saber chegar nisso. Só se você for fazer um curso de matemática, talvez precise, ou se alguma questão dele precisar. Mas, via de regra, você não precisa saber isso. Você precisa saber dessa fórmula aqui, que é o cosseno da soma de 2 ângulos. E a partir dessa fórmula aqui, eu obtenho essas outras 6 bonitinhas aqui. Que eu tenho cosseno da soma, cosseno de diferença. Seno da soma, seno da diferença. Tangente da soma, tangente da diferença de 2 arcos. Bom, e aí, como é que você aplica esse babado aqui? Pessoal, soma de arcos, arcos da soma, diferença, como esse caso aqui, arco duplo, é um conhecimento que necessita que você pratique muito mesmo. Minha sugestão é que você pegue o seu livro, procure saber onde é que está essa parte do capítulo, traga os questões que você tenha dúvida com a gente, pra gente. Tente praticar primeiro as mais simples, para depois você ir para mais complicadas, tá bom? Para as mais complicadas. É um conteúdo que exige muito essa aplicação e é muito utilizado no cotidiano, somente dessas medidas que eu disse para vocês agora aqui, tá? E aí eu trouxe um exemplo de como calcula o seno, o cosseno, o seno, a tangente e a secante desses 4 ângulos aí. Aí, ó, na letra A, eu quero calcular o cosseno de 15. Aí o que eu faço? Eu vou tentar escrever 15 graus como sendo a soma ou diferença de 2 arcos conhecidos. E quais são nesse caso? 45 menos 30. Então, o cosseno de 15 é a mesma coisa da subtração de 45 menos 30. Então, eu uso a fórmula do cosseno da diferença, que está bem aqui, ó. Cosseno de 45 vezes cosseno de 30, mais seno de 30 vezes seno de 45. Trocar cada um de seus valores pelos valores correspondentes que você tem que saber. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Seno de 45, seno de 30. E aí obtém no resultado esse valor aqui. Sugestão, faça passo a passo para você poder ver como é que você chegou nesse valor. E aí o outro, ó, seno de 105. 105. Peguei e vi que 105 é 60 mais 45. E aí, colocando a fórmula do seno da soma e os seus respectivos valores, encontramos. Tangente 75. Quem é 75? 45 mais 30. Olha aí também na fórmula do tangente da soma. Encontramos os valores. E aí por último a secante de 205. Aí aqui nesse caso faz a redução dele para o primeiro quadrante, vê que ele é 75. Vê que a 75 é 45 mais 30 e calcula o cosseno dele, já que a secante é 1 sobre cosseno. Eu calculo o cosseno da soma. Quais são os ângulos que você tem que saber sempre? Repetindo, ó, 30, 45, 60. É bom você saber também como trabalha com 90 graus. Ele é muito importante se você ver alguma coisa. 180 também. São esses os 5 ângulos principais que você precisa ter em mente quanto é que vale a seno, cosseno e a tangente deles. Tá bom? E usando as fórmulas de arco da soma e da diferença, você encontra o do arco duplo, que é o próximo slide.
Aqui eu coloquei um outro exemplo, né? Eu te dei o seno e o cosseno desses ângulos. Quero o cosseno da soma. Estou te dizendo que o x ele pertence ao primeiro quadrante, aquele intervalo do primeiro quadrante. O y pertence ao quarto quadrante, aquele intervalo. E é o que nós fizemos, ó. Usei a relação fundamental trigonométrica tanto para o seno quanto para o cosseno. Eu tenho o seno de x, foi atrás do cosseno de x. Eu tenho o cosseno de y, foi atrás do seno de y. Usando a relação fundamental trigonométrica. No primeiro quadrante, seno e cosseno é positivo, então o cosseno de x também é positivo, está aqui colocado, bonitinho para você. No quarto quadrante, o seno é negativo, por isso que a resolução do problema encontrou esse valor negativo aqui. E aí, com o seno de x e cosseno de x, seno de y e cosseno de y, usamos o cosseno da soma, está aqui a fórmula, substituir os valores que nós encontramos, e aí, fazendo as contas, encontramos 56 sobre 65 como sendo o resultado desse cosseno, dessa soma desses dois arcos. Tá bom? Beleza? E aí, quando você trabalha com arco duplo, é você pegar e somar dois arcos iguais. Então, com sugestão, pegue o seno de A mais B, o cosseno de A mais B, tangente de A mais B, do slide passado, sobre a soma de arcos, e troca o B por A. E você vai obter justamente essas expressões aqui, ó, que é a do arco duplo, que é outra transformação trigonométrica, também aplicada para você encontrar ângulos que você desconhece, mas que você consegue chegar ao valor deles baseado nessas expressões aqui, tá bom? Então, de novo, minha dica, por favor, pega o livro de vocês, dá uma olhadinha nessa parte de transformações trigonométricas, arco, soma de arcos e arco duplo. Tenta fazer as questões mais elementares e qualquer dúvida pode trazer para a gente que a gente responde, tá bom? Eu vou trazer também para vocês no próximo encontro nosso, um slide só dedicado para explicar mais questões dessa soma de arcos e arco duplo, certo? Beleza? No mais, nosso encontro termina aqui. Queria desejar a vocês um feliz dia do estudante, apesar que foi terça-feira, mas o slide está sendo na quarta. Uma feliz semana do estudante, porque não é só um dia, é semana, e não é só semana, é um ano, e logo um ano de muitas provações para vocês, muito foco. É um ano que você não pode perder o foco, mesmo estando em casa. Saibam que o que vocês estão passando, muitas pessoas estão passando no mundo inteiro. Algumas escolas estão reabrindo, mas ninguém sabe como é que vai ser o impacto disso, da doença. Enquanto o Instituto não abre, vamos continuar nessas nossas aulas remotas, tá bom? Saudade de todos vocês. Beijo, fique com Deus. Tudo de bom e até mais.